Obrigado, doutor Lance. Queria agora chamar o doutor Fernando Maciel, procurador federal e mestre em prevenção de riscos laborais, para proferir a sua palestra. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, doutora Rosilane, fez essa gentileza de me agraciar com a possibilidade de contribuir com debates tão relevantes, os quais estão sendo feitos aqui, nesse 5º Fórum de Medicina do Trabalho. É o total interesse da Advocacia Geral da União poder participar com diversas áreas, com a área da engenharia, a área da medicina, não só restrito à área jurídica, para que a gente possa ter uma atuação multidisciplinar num dos grandes problemas do nosso país, que é a questão dos acidentes e doenças ocupacionais. Eu fui convidado para falar sobre o que mudou na legislação e com relação ao médico do trabalho, de modo específico nas ações regressivas. Na legislação não mudou nada. O que mudou, na verdade, foi na atuação institucional, na parceria desenvolvida entre diversos órgãos, como, por exemplo, a Advocacia Geral da União com o Ministério do Trabalho. Está aqui o Jefferson, auditor fiscal, que muito tem colaborado com o desenvolvimento dessas ações. E nós temos buscado novos parceiros para agregar valor a essa atuação institucional. Pois bem, o que pressupõe uma ação regressiva? Ela pressupõe a ocorrência de um acidente ou de uma doença ocupacional. Eu não sei se vocês aqui já têm conhecimento, eu pediria que levantassem a mão quem já ouviu falar da ação regressiva. Então, já estamos quase em 40%. Está muito bom, porque eu falo isso há questão de 7, 8 anos, e no início era um percentual de 1 ou 2%, pouca gente conhecia, apesar de não ser uma novidade, como nós vamos ver no dia de hoje. Mas, falando em acidente de trabalho, eu sempre gosto de utilizar uma linguagem figurada através da imagem de um iceberg, mostrando que essa parte visível, ela não nos evidencia, de modo amplo, todas essas consequências que podem advir da ocorrência de um acidente de trabalho. É somente a partir do momento que nós temos a noção do todo, ou seja, que a gente conhece a parte submersa, até então desconhecida para nós, é que nós verificamos a amplitude dessas consequências sociais, econômicas e jurídicas. As consequências sociais, não preciso dizer, o número de mortes, pessoas mutiladas, inválidas, que dia a dia acabam, né, sendo vítimas desse grande massacre que ocorre no nosso país, números alarmantes, que matam mais do que qualquer guerra mundial, todos vocês já têm conhecimento disso, dessas estatísticas. Consequências econômicas. Hoje o Brasil gasta mais com benefícios acidentários do que arrecada com SAT, Seguro Acidente de Trabalho. Então, nós temos um déficit na Previdência em matéria acidentária. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar o tributo para suprir essa dívida? Não, vamos reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais. E consequências jurídicas, uma delas é a propositura de uma ação regressiva. E como conceito, ela é uma ação de cobrança que o INSS propõe contra aquela empresa que, ao descumprir uma norma de saúde e segurança do trabalho, acarreta esse acidente ou doença ocupacional e concessão de um benefício. E o que o INSS faz? Implementa o benefício para esse trabalhador, ou então para a viúva, no caso de óbito desse trabalhador, e regressivamente cobra dessa empresa todo o valor que foi gasto com esse benefício. É uma ação de cobrança muito semelhante à que a seguradora privada utiliza há muitos anos. Eu tenho o meu carro segurado, se os senhores baterem no meu carro e me causarem um prejuízo material, eu vou acionar a seguradora, vai consertar o meu carro e, verificando que a culpa é dos senhores, ela vai entrar regressivamente contra vocês para buscar o ressarcimento desse prejuízo. Qual o fundamento normativo? Existe uma lei? Sim, a Lei de Benefícios da Previdência Social tem o artigo 120, que diz exatamente, nos casos de negligência quanto à norma de saúde e segurança, a Previdência Social proporá uma ação de regresso. Então, detalhe, não é novidade jurídica, ela só existe desde 1991. Outra observação, não é uma faculdade, é uma obrigação da Previdência Social. A lei não fala poderá propor, ela diz proporá, ou seja, usa um imperativo. Então, é importante salientar a existência desse instrumento de muito tempo, apesar de que de 91 a 2007 ele não era utilizado na forma devida, foi apenas a partir de 2008 que a Advocacia Geral da União passou a ter uma atuação estratégica e prioritária nessa matéria, com essas parcerias com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, Justiça do Trabalho, com os sindicatos, a partir de então que nós tivemos um número expressivo de ações ajuizadas em nosso país. Quais os pressupostos dessa ação? A ocorrência de um acidente ou de uma doença ocupacional,
esse agravo à saúde do trabalhador ele deve gerar algum tipo de repercussão previdenciária, ou seja, um benefício ou um serviço. Então, nós podemos cobrar tanto a despesa com uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez, quanto a prótese fornecida a esse trabalhador. E o terceiro pressuposto e mais importante deles é a culpa da empresa. Não é qualquer acidente que irá gerar uma ação regressiva. Apenas naqueles casos em que ficar evidenciado o descumprimento de uma norma de saúde e segurança, que pode ser uma convenção da OIT, pode ser uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, pode ser uma previsão numa convenção coletiva, uma previsão normativa na CLT, qualquer norma de saúde e segurança violada e ensejando esse acidente, pode evidenciar esta ação de regresso. E qual o objetivo que o INSS pretende alcançar com estas ações? De forma imediata, é o ressarcimento dessa despesa suportada pela negligência de um empregador. Porque até então, quem está suportando esse prejuízo? A sociedade brasileira, que é quem custeia o INSS. Então, o que se está fazendo é transferir para o responsável este encargo de assumir a responsabilidade de arcar com essa despesa. Qual é a finalidade da Previdência Social brasileira? Cobrir riscos sociais. Agora, ao descumprir uma norma de saúde e segurança, isso é um ilícito social. Por consequência, a sociedade brasileira não deve suportar esse prejuízo, e sim aquele que causou esse dano. E qual o objetivo implícito e mais importante desta ação regressiva? É contribuir para a prevenção de futuros casos de acidentes e doenças ocupacionais. Porque esta ação tem uma eficácia punitivo-pedagógica. A partir do momento que a empresa recebe uma condenação a ressarcir a previdência, e no caso, por exemplo, de uma pensão por morte, que pode durar 20, 30 anos, a empresa vai ter que ressarcir pelos próximos 20, 30 anos. Então, ela percebe que é mais barato investir na prevenção do que ter que suportar uma condenação a título de ação de regresso. Um exemplo que eu cito para vocês, recentemente ajuizada, a ação regressiva coletiva contra a General Motors, em São Caetano, em São Paulo, onde nós estamos cobrando 5,5 milhões relativo a 200 benefícios. Então, o foco não é mais ações individuais, o foco é ações coletivas, buscando, né, demandar essa questão epidemiológica do nexo causal. É um nexo causal epidemiológico e não individual relativo a cada trabalhador. A título de informações mais recentes da atuação institucional da Advocacia Geral da União, nós temos hoje 4.817 ações ajuizadas, a maioria delas de 2008 para cá, porque até então nós tínhamos uma atuação bem inexpressiva. Expectativa de ressarcimento 1,8 bilhões de reais para trazer aos cofres da Previdência toda essa despesa que é suportada a título de benefícios acidentários, e valores já efetivamente arrecadados, 35,7 milhões. Por que o arrecadado é tão diferente daquilo que se pretende alcançar, que é 1,8 bilhões? Porque a maioria das ações são recentes, a maioria delas nós já tivemos a procedência em primeiro grau, mas estão tramitando ainda nos tribunais regionais e algumas nos tribunais superiores. Mas, como vocês podem ver nesse gráfico, nós temos aqui uma evolução bem expressiva da arrecadação. Por exemplo, em 2014 era em torno de 3 milhões, 2015 já dobrou, foi para 6, 2016 já chegou na faixa dos 11 milhões, e agora, em 2017, até julho, já foi arrecadado 9 milhões. Se espera, até o final do ano, aproximadamente 20 a 22 milhões de reais. Porque vai se somando aquilo que já vem sendo arrecadado pelas empresas condenadas, já condenadas, aquilo que as novas empresas que venham a ser demandadas e condenadas nessas ações passarem a recorrer. Então, nós temos uma evolução bastante expressiva na arrecadação a título de ações regressivas. E o que isso tem a ver com a atuação dos profissionais da área de saúde, principalmente dos médicos de trabalho? Essas consequências, principalmente as consequências jurídicas. Eu tenho boas e más notícias para compartilhar com os senhores. Eu peço licença para começar pelas boas notícias. Então, a primeira boa notícia: os empresários estão se dando conta de que essa despesa em saúde e segurança não é simplesmente um custo, mas sim é um investimento que traz lucratividade. Eu evidencio isso através do que eu chamo de círculo virtuoso da empresa moderna. O que ele representa? Qual o principal objetivo de uma empresa? É ter lucratividade. Tem algum ilícito nisso? Claro que não, sem problema algum. Como a empresa obtém lucratividade? Produzindo mais com menos custo. Como ela consegue reduzir os seus custos? Com menos acidentes e menos doenças ocupacionais. E como ela alcança isso? Com um maior investimento na área de saúde e segurança. Ou seja, contratando bons profissionais, remunerando bons profissionais, para que eles evitem o problema
e não venham a tentar corrigir. Eu cito um exemplo de um amigo meu do Rio Grande do Sul, que é médico urologista, ele resolveu morar na Austrália. Ele vendeu tudo que tinha no Brasil e foi para lá, levou os seus diplomas e teve muita dificuldade de se inserir no mercado. Por quê? A Austrália não valoriza o médico que cura a doença, ela valoriza o médico que previne o problema. Então, o profissional da área de saúde e segurança, especificamente o médico de trabalho, tem exatamente esta função. É orientar o empresário a prevenir a ocorrência do problema e não ter que suportar todas as consequências jurídicas que podem advir de um acidente ou de uma doença ocupacional. Nós temos dados estatísticos que comprovam que investir na saúde do trabalhador traz retorno financeiro para as empresas. Aqui a gente tem dados que mostram que aquelas empresas que investem em saúde e segurança reduzem em 40% o número de acidentes. Alguns dados evidenciando que a cada real investido em saúde e segurança gera um retorno de R$ 2,2 em média. Mais recentemente, o SESI divulgou uma pesquisa feita de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, com 500 empresas, médias e grandes empresas. E qual foi a conclusão dessa pesquisa que o SESI fez? O investimento em saúde e segurança reduz 48% de faltas ao trabalho. Ele aumenta 43,6% a produtividade. E mais, ele, de modo geral, reduz os custos em 34,8%. Vamos considerar que nós estamos vivendo um momento de crise. Qual empresário não gostaria de receber essa notícia? Vocês chegando para eles e dizer, doutor, eu tenho aqui uma estratégia que a gente vai aumentar a produtividade em 40%, vai reduzir os custos em 34,8%. Não diz como é, só diz que tem essa possibilidade. É óbvio que ele vai aceitar. Não porque ele gosta do trabalhador, porque ele é um humanista, que ele se preocupa com a saúde do trabalhador, porque ele quer obter lucro. Então, se ele quer obter lucro, faça isso preservando a saúde e segurança dos trabalhadores, e, para isso, é necessário a orientação técnica dos senhores. É o que eu estou dizendo. É o momento, é a bola da vez a atuação do profissional da área de saúde e segurança, porque essas responsabilizações, essas ações regressivas, civis públicas, condenações por dano moral coletivo, estão aumentando cada vez mais. O empresário está se sentindo encurralado e necessita mudar de postura. Quem vai orientá-lo? Eu? Não, são os senhores que vão dizer exatamente aquilo que deve ser implementado para evitar todos esses problemas. Segunda boa notícia, nós temos também uma previsão contida na Convenção 161 da OIT, que dá total independência profissional aos trabalhadores da área de saúde e segurança. O artigo 10 diz: o pessoal prestador de serviços de saúde no trabalho deverá gozar de independência profissional completa com relação ao empregador. Há vários desembargadores do trabalho entendendo que isso dá, inclusive, direito à estabilidade, para que os senhores tenham ampla liberdade de poder exercer a sua função sem qualquer risco de futuramente receber uma reprimenda porque desenvolveram bem o seu trabalho e isso não foi de agrado de um ou de outro empresário e, por consequência, venha a sofrer uma retaliação. Esse dispositivo da Convenção da OIT foi ratificado pelo Brasil, tem eficácia supralegal. Então, de fato, tem força, né, tem eficácia no nosso ordenamento jurídico. Mas nós também temos algumas más notícias. E qual seria a primeira delas? A responsabilidade civil do profissional da área de saúde e segurança. Doutor Fernando, 3 minutos. Pois não. É obrigação desse profissional, dentre eles o médico do trabalho, promover a saúde e proteger a integridade física dos trabalhadores. Quem diz isso é a NR4 do Ministério do Trabalho. E nós já temos alguns casos que eu trago aqui para vocês. Um médico do trabalho foi condenado numa ação civil pública em Campinas a pagar R$200 mil porque ele, de forma sistemática, não estava emitindo as CATs, impedindo que os trabalhadores tivessem a estabilidade no emprego, tivessem o benefício de natureza acidentária. É uma ação civil pública também que condenou a empresa a pagar R$1 milhão pelas condições inadequadas de trabalho, gerando muitos acidentes e muitas doenças, mas também atingiu o profissional da área de saúde e segurança. Temos também uma decisão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Porto Alegre, que condenou uma empresa de assessoria em medicina do trabalho. Nós estamos na era da terceirização, muitas empresas vão terceirizar os seus serviços de medicina do trabalho. Essas empresas também podem responder pelos danos que a empresa venha a sofrer, ou até que os trabalhadores venham a sofrer em virtude de um acidente ou doença ocupacional. E qual seria a segunda má notícia? A repercussão criminal desses agravos à saúde do trabalhador. Ocorrendo um acidente, a morte de um trabalhador, a empresa vai pagar a ação regressiva. Mas contra quem vocês acham que vai ser a ação por homicídio culposo? Contra o dono da empresa?
Não. Vai ser contra o profissional da área de saúde e segurança, e nós já temos alguns casos de condenações, quer seja por homicídio culposo, por lesão corporal culposa, envolvendo médicos do trabalho que se omitiram, ou negligenciaram, ou foram imperitos no desempenho da sua função e acarretaram determinados crimes. E, a título de conclusão, o que eu gostaria de compartilhar com os senhores? O acidente de trabalho e também a doença ocupacional traz graves consequências sociais, econômicas e jurídicas para o nosso país. A ação regressiva é apenas um dos instrumentos que tenta combater esse fenômeno, e assim o faz por intermédio de diversas parcerias institucionais. Para evitar a colisão com aquele iceberg, que eu usei de forma figurada, o que a empresa tem que fazer? Rever a sua rota. E, para rever a sua rota, ela precisa de uma orientação técnica especializada por parte de profissionais da área de saúde e segurança, de modo especial, por parte dos médicos do trabalho. Então, qual vai ser o resultado do nosso trabalho? Nós vamos permitir que os trabalhadores brasileiros, a qualquer momento, tenham a possibilidade de ter uma navegação tranquila na sua vida profissional, ou, a qualquer momento, possam colidir contra esse iceberg e perder a sua vida, perder a sua saúde e, por consequência, acarretar um prejuízo não apenas social no seu âmbito familiar, mas também econômico, e o próprio país, que acaba suportando todas as mazelas, decorrente muitas vezes de atos de negligência que merecem ser coibidos. Então, agradeço a atenção de todos, eu compartilho aqui uma obra que eu tenho sobre ação regressiva, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais o interesse, deixo o meu contato e agradeço pela atenção. Obrigado.